O meu avô cresceu em uma granja nos arredores da Cracóvia, Polônia. Ele faleceu há alguns anos, aos 82 anos. Poucos dias antes da sua morte, devido a uma forma agressiva de câncer de estômago, ele me sentou ao lado dele em sua velha cadeira de balanço e disse com seu sotaque polonês familiar: "Depois que peguei o barco para Nova York, prometi deixar essa história para trás." Ele não olhou para cima enquanto falava comigo, simplesmente para sua xícara de café preto. Já se passaram 70 anos e devo contar alguém antes de encontrar Deus. Eu nasci em uma cidade pequena, pitoresca e vazia que, apesar da ocupação nazista, ainda funcionava. Morávamos nessa casa de fazenda de 2 quartos. Meu pai, minha mãe e meus irmãos, Mikhail e Igor. Lamento que você nunca tenha conhecido nenhum deles. De qualquer forma, Mikhail e Igor eram gêmeos. Gêmeos idênticos, na verdade. E tínhamos ouvido rumores do fascínio nazista por gêmeos idênticos. Isso nos obrigou a ser ainda mais reservados. Embora já vivêssemos em uma parte isolada do campo, na última casa ocupada da cidade. Para evitar ir para as cidades ocupadas, comíamos basicamente apenas frango e ovos em todas as refeições, e tudo que a mamãe conseguia colher do jardim. Era solitário, mas sobrevivemos. O que era mais difícil para mim foi o fato de ter de dormir no porão. Devido ao fato de Mikhail e Igor serem crianças, eles exigiam a atenção do meu pai e da minha mãe. O porão era frio, com apenas uma pequena janela, e o luar era a única luz que eu tinha. Por causa disso, sempre adiava a descida até ficar absolutamente exausto, para não ter que ficar deitado ou acordado. Nas noites em que não conseguia dormir, olhava pela janela, que me dava uma pequena vista do jardim e do grande poço abandonado. Essa foi a minha atividade diária durante aquelas noites solitárias, dilaceradas pela guerra. Em geral, era entediante e sem intercorrências, mas ocasionalmente eu via uma família, ou mesmo apenas um homem, ou 2 amantes, esgueirando-se pelo nosso jardim até a nossa porta. Eles sempre pareciam apressados e assustados, e às vezes usavam uniformes esfarrapados. O que se seguiu foram sons horríveis de batidas e súplicas para quem quer que vivesse lá para se abrir, seguido por uma discussão entre meu pai e minha mãe sobre se deveríamos deixá-los entrar. Ele se moveu na cadeira para se ajustar. "Sabe, filho, não sabíamos. Bem, pelo menos eu não sabia, que vivíamos bem perto dos campos de concentração de Auschwitz e que aquelas pessoas eram fugitivas." "Bem, seu pai os deixou entrar?" Eu perguntei impaciente. "Não. Teria sido uma sentença de morte para eles e também para nós. Os nazistas não gostavam dos poloneses, mas nos toleravam. E era mais fácil esconder Mikhail ou Igor do que uma família inteira. Meu pai fez o que tinha que fazer para manter sua família viva. Com o avanço da guerra, cada vez menos pessoas começaram a aparecer no meio da noite. Foi nessa época que nosso frango e vegetais começaram a desaparecer. Perder nosso único suprimento de comida não teria sido tolerável e, nesse ponto, meu pai suspeitou que fossem os fugitivos. Então, ele construiu uma cerca ao redor da nossa propriedade. Apesar disso, as galinhas continuaram desaparecendo. Elas não foram mortas. Elas simplesmente se foram. Simplesmente desapareceram de suas gaiolas e currais. Uma noite, decidi ficar acordado para ver se conseguia descobrir a resposta. Eu lutei contra o meu cansaço até as primeiras horas da manhã e, apesar da pouca iluminação e da chuva, tive um vislumbre do que parecia ser uma figura humana correndo pelo jardim. Corri escada acima para contar para o meu pai.
e ele saiu correndo com uma faca, a melhor arma de defesa doméstica que podíamos pagar. Mas não encontramos nada. Ninguém. No dia seguinte, porém, encontramos algo. Pegadas, indo das gaiolas de frango ao poço de água. Eram feitas na lama úmida da chuva e estava descalço, sem sapatos, sem meias, apenas pés. Meu pai teve misericórdia do homem que estava tentando encontrar refúgio e deixou-lhe um bilhete indicando que ele tinha 2 dias para partir e então começaria a selar o poço. Eu esperei impacientemente que meu avô me contasse sobre o destino daquele homem. Na noite seguinte, eu tive a ideia de levar um cobertor no poço para o homem, já que o inverno estava se aproximando. Esperei até que meus pais dormissem e escapei para fora. Gritei algo amigável para baixo do poço, indicando ao pobre homem que minhas intenções eram benignas. E comecei a minha descida, segurando as mãos e os pés nas estacas presas às pedras. Quando me aproximei do fundo, senti um cheiro absolutamente horrível e tirei a lanterna do meu pai do bolso para tentar apontá-la para o homem. Foi então que me dei conta de quão grande era o poço, tendo sido usado no passado para fornecer água para toda a cidade e suas famílias. Famílias que já não existiam. Mas eu não encontrei nenhum homem. Apenas um buraco. Um buraco na pedra, onde a parede do poço havia desabado, abrindo-se para algum tipo de fenda de apenas 2 metros de largura e 3 metros de profundidade e altura. Dentro estava sentado não um homem, mas uma família inteira, da qual apenas uma única criatura semelhante a um esqueleto sobreviveu. A luz refletia em seus olhos fundos e pele cinza. O sangue cobria seu rosto e carcaças de frango estavam espalhadas por toda parte. Uma pilha de aves em decomposição ao lado de uma mulher e o que eu suspeitei que fossem seu filho e filha. Crianças que não poderiam ter muito mais do que 5 anos. E eles pareciam estar mortos há semanas. O homem, se é que ele poderia ser chamado assim, apenas olhou para a luz e eu o encarei de volta, incapaz de quebrar o seu olhar. Não me senti ameaçado por ele, pois lhe faltava agressão alguma. Ele simplesmente se agachou, imóvel, sem fazer barulho, ao lado dos corpos em putrefação de seus entes queridos e das galinhas que deviam ser sua fonte de água, pois sua carne não era comida. Ele estava vazio, desprovido de tudo o que em nós nos torna humanos. Ele deveria ter percebido que os membros de sua família haviam morrido há muito tempo, mas ele ainda estava trazendo comida para seus cadáveres. Ele não conseguia aceitar. Ele finalmente virou a cabeça, porém, quando eu iluminei o cadáver de sua filha. Ele a encarou, sentou-se mais perto dela e continuou sua vigília. "Você pode ir agora", eu disse a ele. "Eu vou abrir o portão para que você possa escapar. Meu pai vai selar o poço pela manhã. Por favor, sai agora." A minha jovem voz e conselho pareciam não ter efeito sobre ele. Naquele momento, eu decidi que seria melhor para mim apenas subir de volta no poço e ir embora. E esperava que o homem me seguisse e fugisse. Quando comecei a minha escalada, apontei a luz sobre ele uma última vez. "O que você viu, vovô?" eu perguntei. Eu vi uma lágrima cair de seus olhos. Ele se tornou um homem mais uma vez. Ele só conseguiu se libertar da ilusão depois de ver o corpo de sua filha, que até então estava obscurecido pela escuridão. Ele percebeu então
que estava levando comida não para sua família, mas para cadáveres. Naquela noite, choveu novamente. Mas de manhã, quando meu pai voltou para selar o poço, não encontrei pegadas saindo dele. Oi, eu sou o Felipe e esses nomezinhos que você tá vendo passar aqui na tela são as pessoas que financiam esse canal. É a elas que você tem que agradecer. Se esse jovem escritor fez algum vídeo que foi importante pra você de alguma forma, considere verificar o link na descrição da nossa campanha de financiamento coletivo. A meta é conseguir apoio para me dedicar integralmente ao canal. Apoiando a partir de R$7, você tem acesso a todos aqueles vídeos que eu tive que tirar do ar e também a um servidor do Discord que serve de bunker aqui do canal. É lá onde a gente tá sempre trocando uma ideia e compartilhando experiências. Ah, e eu pretendo fazer uns vídeos mais pesados lá também, que o YouTube jamais me deixaria colocar aqui. Se as coisas estão difíceis por aí ou se não tem interesse em fazer parte disso, tudo bem também. O seu like e o seu compartilhamento também são uma boa moeda de troca e ajudam muito. Lembrando que minhas redes sociais e meus livros também estão na descrição. Confere lá.